Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero sim que esteja tudo bem. Já vou pedindo aqui para você deixar o seu like e não se esquecer de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br, ok? Combinado? Então, belezinha. Então, vamos ao relato de hoje, que é longo, bem longo, tá? E o título ele é bem extenso, então eu resumi aqui, né? Só coloquei o início, mas o título é o seguinte: O amaldiçoado verão de 97, com a bruxa de voodoo que raptou nossa amiga e o reencontro com a mãe falecida. Vamos ver o que é isso daqui. Olá, Ana, conheci o canal recentemente por indicação do meu filho e adorei. Assisto sempre que tenho um tempo livre. De verdade, vocês são muito bons no que fazem. Muito obrigada. E vendo os relatos, me senti confortável em compartilhar com vocês essa série de acontecimentos intrigantes que ocorreram comigo e com alguns amigos. Bom, todos os nomes são fictícios, então pode citá-los sem problemas. E desde já, muito obrigado. Já mandei esse relato antes, mas eu estou reenviando agora com algumas correções de digitação para uma melhor leitura. Bom, eu me chamo Fulano, atualmente tenho 40 anos e há 23 anos, em 1997, estava me formando no ensino médio. Eu tinha um grupo de amigos compostos por mim, Lara, Bruno e Sofia. Desde o começo do ano, estávamos ansiosos sobre o terceirão, decidir nossas carreiras, como seria a formatura e coisas desse tipo. Conversando sobre o final do ano, decidimos que seria mais viável irmos juntos. Decidimos que ia ser mais viável irmos juntando dinheiro para uma viagem somente com o nosso grupo, já que a festa de formatura seria extremamente cara e só duraria um dia. Eu penso do mesmo jeito, é muito caro para algumas horas só. Bom, desde março começamos a movimentação. Reunimos os nossos pais, explicamos o que queríamos e desde aquele mês fomos tentando convencê-los de nos deixar viajar sozinhos. E lá para junho eles já tinham deixado. Nossos pais se conheciam entre si. Eles se conheciam também e já éramos amigos há bastante tempo. Então eles tiveram uma certa confiança em nos deixar viajar. Então faltava encontrar o lugar onde iríamos ficar. O pai do Bruno nos sugeriu ficar numa casa de fazenda da sogra de um colega de trabalho dele, que costumava alugar o local para temporadas. Se tratava de uma bela fazenda, uma grande área verde, cachoeiras, uma piscina, uma casa bem espaçosa e outra casinha menor, além da casa do caseiro. Nossos responsáveis ficaram ainda mais tranquilos de irmos a um lugar que não era de um completo desconhecido. Bom, chegou dezembro e lá fomos nós. Já havíamos pago o valor da estadia pelos 3 dias que passaríamos lá, que seria uma sexta, sábado e domingo. Inclusive um valor bem baixo para a época pelo tamanho daquele lugar. Poxa, era uma fazenda inteira só para nós. Ou quase isso, na verdade. O pai do Bruno nos levou para lá de carro. Nós moramos no estado de São Paulo e a tal fazenda ficava numa cidadezinha de Minas Gerais, bem próximo à divisa entre os estados. Era relativamente perto. Foram umas 3 horas de estrada. Todos estávamos felizes, empolgados, bem para cima, menos a Sofia, que havia perdido a mãe em julho daquele ano. Ela quase não foi para a viagem, por motivos óbvios, né? Mas com o passar do tempo, nós fomos convencendo ela que seria bom para ela distrair a cabeça um pouco, mudar de ambiente. Inclusive até o seu pai concordou conosco e a incentivou a ir. Chegamos na fazenda e seguimos as instruções que o colega do meu pai nos dera. Era para chamarmos pelo Celso, que era o caseiro que iria nos recepcionar. Mas, caso ele não estivesse lá, era para nós abrirmos o portão com a chave, seguir reto pela trilha e virar a primeira à esquerda. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo com a gravação. Tá. Chegamos na fazenda e seguimos as instruções que o colega do meu pai nos dera. Era para chamarmos pelo Celso, que era o caseiro que ia nos recepcionar.
Ah, eu já contei essa parte, meu Deus. Era pra... Então, seguir reto pela trilha e virar a primeira esquerda, que já veríamos o casarão. Beleza. Gritamos pelo Celso, mas ele não atendeu. Então, abrimos o portão, seguimos em frente, até que vimos na nossa frente, sentado naquele tipo de meio fio que tinha na trilhazinha, um homem vestido com umas roupas sujas e descalço, de olhos claros, e que aparentava estar com bastante raiva, que nos disse grosseiramente: Vocês só não me vão fuçar na casa menor, hein? E levantou dali e se adentrou no mato. Estranhamos aquela grosseria, mas a gente até riu depois, né? Celso não tá pra conversa pelo jeito, hein? Disse a Lara, rindo. Bom, chegamos até o casarão e apesar de não ser uma mansão, como a gente vê na TV, era uma casa muito grande, bem espaçosa, era uma casa térrea, com uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha imensa com forno a lenha, 4 quartos, sendo 2 deles com suítes e 2 banheiros, além de uma varanda que pegava todo o entorno da casa. Naquele dia fizemos a festa, fomos à piscina, entramos na cachoeira, passeamos e exploramos bastante o local. Pegamos umas mangas nas árvores quando nos deparamos com a tal da casinha que aquele homem na estrada nos disse para não entrarmos. Especulamos o que poderia ter ali dentro, né? Mas logo fomos embora. Chegou a noite e fizemos uma fogueira. E assamos uma carne ali, conversamos, bebemos umas cervejas que eu levei. Eu sei, é errado, né? Jovens de 17 anos tomarem bebidas alcoólicas. Mas quem nunca fez uma besteirinha na vida, não é mesmo? Além do mais, eram os anos 90. Uma das décadas mais incorretas e doidas. Eu já tô mudando a minha opinião, que eu tô pensando que já é essa daqui. Eu já tô preferindo as doideiras dos anos 90 e 80 do que os negócios desses anos de agora, eu não sei. Bom, enfim, de todos, o único que não bebeu foi o Bruno, por conta da sua religião. Após algum tempo, o Bruno foi para a cozinha pegar mais carne, quando ele volta atônito, perguntando: Gente, passaram umas crianças por aqui? Eu acabei de ver 2 molequinhos se escondendo atrás do forno. Eu, que na época nunca havia me ligado tanto a essas histórias paranormais, logo fui debochando. Ah, sim, vimos sim, eles passaram aqui, perguntaram de você, falaram que você era o pai deles. E o Bruno respondeu: É sério, gente, vamos lá ver, eles devem estar lá ainda. Aí a gente falou: a gente que bebe e o Bruno que vê coisa? Ainda brinquei com isso, mas todos nós fomos lá. Eu queria ir só para ver que realmente não tinha nada e dar uma bela de uma zoada com a cara do Bruno. E não tinha nada realmente. Eu ri de novo da cara dele e voltamos lá para fora. Ficamos mais um tempo jogando conversa fora e quando já era de madrugada a gente foi dormir. Eu e Bruno dormimos num quarto, Lara e Sofia no outro. Nosso sono foi interrompido com o grito da Sofia, que estava na cozinha tomando água. Chegando lá, vimos ela espantada olhando pela janela e o copo quebrado no chão. Perguntada sobre o que havia acontecido, ela respondeu: Gente, ele tá chicoteando aquela mulher. Tinha umas tochas em volta naquele tronco. Ela não falou exatamente nessa ordem, sabe? Foi uma fala meio confusa, mas eu creio que foi essa a ideia que ela tentou passar. Que supostamente havia um homem chicoteando uma mulher que estava amarrada em um tronco com tochas em volta. Como a Sofia estava tomando calmantes e antidepressivos por conta da morte de sua mãe, eu pensei que pudesse ser algum efeito colateral. Então me aproximei dela e disse: Calma, Sofia, olha lá, não tem nada lá. E ela disse: deve ter sido só uma ilusão. Ah, não, a Lara disse: deve ter sido só uma ilusão, calma. E logo eu me exaltei, virei pro Bruno, que estava atrás de mim, e gritei: Tá vendo? Fica inventando história aí que viu gente, olha no que dá. Olha o estado da menina agora. E ele se defendia dizendo que ele não tinha mentido. Bom, decidimos então ir para a sala e assistir televisão, para tentar fazer a Sofia espairecer um pouco do susto.
No final, passamos a noite ali, na sala mesmo, dormindo no sofá. Quando era por volta das 5 da manhã, me acordaram Bruno e Lara, dizendo: "Você tá ouvindo esse barulho de corrente arrastando?" Ah, eu não aguentei. Eu levantei do sofá e disse para eles bem sério: "Ah, não, gente, chega, é sério. É um complô para fazer uma historinha de terror isso aqui, né? Olha, por favor, só não comentem mais nada disso com a Sofia. Ela tem os problemas dela, a gente sabe e isso pode piorar." Quando a Lara disse o seguinte: "Eu ouvi também, fulano." Então eu concedi uma chance para eles. "Beleza", eu disse. "Eu vou ficar acordado mais 5 minutos. Se não ouvirmos mais nada, vamos dormir?" E Ana, para minha surpresa, não é que eu realmente ouvi o barulho? Porém, como era muito cético em relação a essas coisas, logo fui pela razão. Desconfiei que havia alguém ali, ou era um ladrão ou um animal. Então tratei de trancar todas as portas e janelas e tentei ligar para o Celso pelo telefone fixo, daqueles bem antigão que tinha na sala, para perguntar se ele não havia visto nada de errado. Porém, só chamava. Tentei ligar para a polícia também, mas só chamava. Bom, nesse meio tempo não notamos mais nada de errado. E como tudo já estava bem trancado, me dei por satisfeito, apenas arrastando um sofá e mais algumas mobílias, como uma escrivaninha e uma mesinha de centro, para a porta da sala, para possivelmente impedir a entrada de alguém, e aí nós fomos dormir. Sofia estava dormindo em um dos sofás, o outro estava servindo de barreira na porta. Então o Bruno e eu trouxemos os colchões de nossas camas para dormirmos no chão da sala, eu, ele e Lara. Ao amanhecer, fomos dar uma volta pela fazenda, após tomarmos o café da manhã, e explicamos da forma mais leve possível a razão dos móveis na porta para Sofia. Nesse passeio, fomos até a casa do Celso, perguntar se ele não havia notado nada de diferente naquela noite. E chegando lá, batemos a porta e quem nos atende é um rapaz simpático e sorridente dizendo: "Opa, bom dia! Vocês são a garotada que vieram passar uma temporada aqui, né? Quem é o Bruno?" "É o Bruno, que é o filho do Alfredo, né?" Alfredo é o nome fictício aqui do pai do Bruno. Ou seja, aquele homem que nos recebeu de forma grosseira não era o Celso, e sim aquele que realmente estava ali por dentro. Sabia do Bruno, sabia o nome de seu pai, que era colega do genro, da dona da fazenda e tudo mais. Contamos para ele sobre o tal homem do dia anterior, e ele simplesmente respondeu que aquilo era estranho, pois não havia mais ninguém ali. Eu perguntei, inclusive, se não podia ser alguém que trabalhava ali na fazenda, mas ele respondeu que não, que ali, apesar de ser muito grande, ele só produzia um pouco de milho e umas frutas para vender nas feiras e mercados locais, e que era ele sozinho que cuidava disso tudo. Sobre os barulhos, ele respondeu que podia ser algum animal, algum cavalo de uma outra fazenda que pudesse ter se escorado por entre o mato e ter chegado ali, sei lá. E sobre as crianças que o Bruno havia visto e sobre o tronco, ele respondeu que nunca viu nada do tipo. E brincando, disse até que nós estávamos deixando ele assustado. Saímos dali e fomos até a cachoeira, que ficava na parte de trás desse casarão. E para ir para lá, tínhamos que passar pelo tal do local onde a Sofia havia visto o tal do tronco. E passando por lá, ela simplesmente começou a analisar o chão. E se afastou um pouco, parou e disse: "Gente, olha isso", apontando para o chão. E, Ana, eu me arrepiei. E me arrepio até hoje quando lembro do que eu vi. Era uma marca no chão, em formato cilíndrico, como se realmente houvesse algum tronco ali que havia sido arrancado ou cortado. Ali eu comecei a ficar com a famosa pulga atrás da orelha. Cheguei até a pensar que a Sofia já tinha visto aquela tal marca antes e aproveitou para fazer aquela cena na cozinha, apenas para nos assustar. Mas me lembrei que não havíamos passado por ali antes. E a Sofia era uma menina séria, como é até hoje. Não era de fazer esse tipo de gracinha. E ainda mais no momento que estava tão fragilizada.
Não ia se meter em inventar essas coisas. Ficamos com medo, mas eu queria mostrar que estava o mais tranquilo possível e disse: "Ah, vai ver uma árvore, ué." E logo desconversei. "Vamos, gente, tá o maior calor, eu tô doido para entrar naquela cachoeira, a água lá é uma delícia." E fomos. Apesar deles parecerem um pouco inseguros ainda, no caminho passamos em frente à tal da casinha. E era assim, havia o casarão, na frente dele, a uns 50 metros, havia o tal do tronco, e indo para a direita, nesse espaço entre o casarão e o tal tronco, estava essa casinha. Quando passamos em frente à casinha, Ana, ouvimos um grito feminino, muito rápido, porém intenso. Todos se assustaram, mas eu fiz que não ouvi. Na minha cabeça, tudo tinha uma explicação racional. Quando eles me perguntaram sobre o tal grito, eu simplesmente respondi: "Ué, vai ver uma mulher por aí, gritou. O que tem de tão extraordinário nisso?" Seguimos para a cachoeira, nos divertimos bastante e lá pelas 5 da tarde voltamos para casa. A noite já estava começando a cair, estávamos na cozinha, eu, Lara e Bruno, conversando e comendo umas batatinhas fritas, e a Sofia estava na sala assistindo TV. Quando fomos chamar a Sofia para comer lá com a gente, vimos que ela estava chorando. Fomos lá conversar com ela e ela disse que era por conta de sua mãe, se lembrou de quando elas viajavam juntas, se lembrou dos momentos e não aguentou. Lara então se sentou junto a ela, a abraçou. Bruno e eu também tentamos consolar com palavras, mas quem perde alguém querido sabe que não há palavras que confortem, né? E após uns 5 minutos disso, a Sofia, chorando, começou a tremer. Olhar para cima e balbuciar umas palavras do tipo: "Sim, sim, mãe." Ana, que cena assustadora! A Lara também se apavorou e gritou: "Ela tá recebendo um espírito." Eu comecei a tremer. Eu achei que ela estava tendo um ataque, uma convulsão, algo do tipo causado pelo estresse, sei lá. Daí ela parou de tremer e com o rosto tranquilo, mas muito tranquilo mesmo, como se tivesse hipnotizada, ela começou a andar em direção à porta. Todos estavam paralisados de medo, Ana. E saiu da casa, acho que ela. Eu então a segui e eu dizia: "Calma, Sofia, vamos embora, tá? Pode ser? A gente liga pro seu pai. Calma, se você tá com medo, tudo bem, a gente tá aqui. Vamos embora agora se você quiser." E nisso tentava pegá-la pelo braço, com medo do que ela poderia fazer. Ela não estava em si, porém ela estava com muita força, Ana. Tirava o meu braço dela com muita força e não dizia nada. Olha, até eu, naquele momento, gelei de medo e gritei para Lara e para o Bruno virem me ajudar a pará-la. Eles vieram, mas não havia nada que a fizesse parar. A seguramos como quem separa uma briga, sabe? Mas ela conseguia nos retirar de seu caminho e chegou até a tal da casinha. Ali todos nós gritamos: "Não! Volta, Sofia, pelo amor de Deus!" E mais coisas do tipo para ela parar, mas ela forçou a porta e conseguiu entrar. Nós 3 tomamos coragem e chegamos até a porta, que estava aberta. Quando vimos a Sofia parada no meio daquele lugar que parecia ter só um cômodo, quando ocorre a cena mais apavorante das nossas vidas. Surge do canto da casa uma mulher, vestindo um vestido preto, com o rosto machucado e olhos profundamente tristes. Ela era negra e parecia estar chorando. Ela veio numa velocidade enorme em direção a Sofia e nisso a porta fechou, conosco do lado de fora. Eu corri então para a casa do Celso, quando de trás da gente ouvimos um grito: "Eu não mandei vocês não mexerem aí, seus infelizes!" E era o mesmo homem que vimos na estrada da fazenda no dia anterior. Já estava de noite, escuro, havia só uns postes de luz na trilhazinha principal. Eu digo trilha, mas era uma estradinha, porém era bem estreita. Não passava um carro ali. Então ficou como trilha mesmo. E mesmo com a pouca iluminação, eu notei que ele estava com uma faca na mão e vinha na nossa direção.
Eu olhei para Lara e para o Bruno e gritei com toda a força que eu tinha: corre, gente, ele tá com um facão! E eles começaram a correr também. A gente chegou desesperado na casa do Celso, que ficava bem próximo ao portão principal, no começo daquela trilha. Contamos tudo e ele ligou para a polícia. Um dos policiais nos explicou que por sermos menores de idade e estarmos lá sem um responsável legal, ele ia dar um alívio e considerar o Celso como nosso responsável ali, mas que só poderíamos registrar um boletim de ocorrência com a presença dos nossos pais. Bom, eu dei graças a Deus, pois tudo o que não precisava naquele momento era criar problemas para os nossos pais com a polícia. Eles vasculharam tudo e não encontraram nada, nem mesmo a Sofia. Ana, a Sofia tinha desaparecido. Eles entraram naquela casinha menor e nada. Logo pensei, pronto, aquele homem raptou a Sofia e já acabou com ela. Meu coração estava saindo pela boca de imaginar como que o pai dela ia receber a notícia. Perdeu a esposa e agora perder a filha? Lara e Bruno choravam que nem bebês. A polícia foi embora e contamos para o Celso tudo o que havia ocorrido. Ele então nos disse que aquilo só poderia ser coisa do além e disse que no dia seguinte ele ia chamar alguém para ajudar. Nós dormimos na casa do Celso mesmo. Decidimos que seria melhor esperar um pouco para ver se Sofia aparecia antes de contatar os nossos pais. E também seria melhor eles irem para a fazenda somente no dia seguinte, no dia claro. Quanto ao desaparecimento, os policiais informaram que já iriam começar uma procura, mesmo ainda sem o registro oficial. No dia seguinte, no domingo e último dia que passaríamos ali, fomos para o casarão, apenas arrumar as coisas para ir embora. Quando, para nossa surpresa, a Sofia estava no quarto, dormindo. Ana, ela estava sem nenhum arranhão. Eu fiquei com medo dela estar desmaiada ou até mesmo morta, sei lá. Chegamos perto dela, chamamos e, para o nosso alívio, ela acordou. Ela acordou alegre, sorrindo, dizendo que precisava ajudá-la e que por isso ela seria recompensada. Ela acordou alegre, sorrindo, dizendo que precisava ajudá-la e que por isso ela seria recompensada. Ela dizia que a senhora daquela casa havia levado para um lugar e pedido ajuda. Ou seja, foi aquela mulher a responsável pelo sumiço da Sofia e não o cara. Eu fiquei arrepiado, sério. Eu achava que eu estava sonhando. Não era possível toda aquela loucura, gente. Ela levantou e foi até a casa do Celso. Nós a seguimos. E chegando lá, estava na sala a dona Dinorá. Era ela a tal ajuda que o Celso havia comentado na noite anterior. Chegando lá, Sofia simplesmente sorriu para a senhora e disse: eu preciso da sua ajuda. Ana, parecia que a Sofia estava a par de tudo o que tinha acontecido. Ela sabia ou sentiu, sei lá, que a dona Dinorá era uma médium muito sensitiva e bondosa. No caminho até a casinha, elas foram explicando melhor as coisas. A dona Dinorá ia dizendo que ali era como se fosse um inferno na terra, que ali havia muito sofrimento e sentia pessoas desesperadas, que via muitos negros escravos sendo mortos ali e que eles haviam sido torturados das formas mais violentas possíveis. E imagine a nossa reação quando a dona Dinorá, sempre com aquela voz e gestos muito tranquilos, apontou com o dedo e disse: houve muita tortura ali, justamente apontando para a região onde havia o tal do tronco que a Sofia tinha visto. Sofia também dizia empolgada para Dinorá: a senhora precisa ajudar aquela mulher. Ela foi morta com seus filhos naquela casinha. Ali as peças começaram a se encaixar. Aqueles 2 garotos que o Bruno havia visto poderiam ser os filhos dessa mulher. Os barulhos de correntes eram das pessoas escravizadas que morreram ali. E o tronco que a Sofia viu poderia ter sido uma espécie de visão do que havia ocorrido ali no passado. E que aquela casinha seria talvez a senzala dos escravos. Chegando na senzala, dona Dinorá pediu licença para se concentrar um pouco. Nos afastamos e ela de pé mentalizou
e dizia algumas palavras baixas. Ela também esfregava as mãos e de vez em quando as batia, como se batesse palmas. Bom, do nada ela começou a falar umas palavras num idioma diferente do nosso. Imagino que poderia ser, sei lá, um idioma africano, apenas pela similaridade com algumas coisas que eu já ouvi na TV, onde se falava algum idioma de algum país da África, sei lá. Ana, ela foi entrando naquela senzala e uma fumaça começou a subir do chão. Logo todos conseguimos ouvir barulhos e gritos de desespero. Gente, isso durou em média uns 10 minutos. Eu estava estático. Passado. Eu estava estático. Passado isso, perguntamos o que ocorreu. E ela nos contou que simplesmente ajudou aquela mulher e seus filhos a saírem dali. Que o espírito dela estava preso naquele lugar e que em lugares de energia muito negativa, cria-se como uma atmosfera de limbo, onde os mortos não conseguem sair, mas que ainda havia muitos outros espíritos presos ali e que a limpeza teria de durar mais tempo, que ela ainda voltaria lá mais vezes. Bom, ficamos mais calmos, né? Depois de tudo isso, fomos para a casa do Celso tomar um café, quando a Dinorá simplesmente nos pergunta: escuta, vocês viram um rapaz de olhos claros também? E respondemos que sim, que havíamos visto ele quando chegamos e quando a Sofia estava hipnotizada também. Ela então respondeu: foi ele que matou ela e seus 2 filhos. Ele também está preso aqui. Ele os matou e depois tirou a própria vida. Eu conversei com aquela senhora e ela é uma feiticeira, uma bruxa africana do voodoo, muito poderosa, que veio trazida da África escravizada. Ela havia feito um feitiço para acabar com o senhor daquela fazenda, para conseguir libertar os escravos. E conseguiu. Porém, aquele moço de olhos claros era filho desse homem. E por já saber que era ela que mexia com essas coisas e por ver a morte repentina de seu pai, ele logo deduziu que ela foi a responsável pela morte dele. E tratou de botar vários capitães do mato atrás dela e de seus filhos. Vingar a morte do pai. Perguntamos ainda para a dona Dinorá se agora aquela mulher ia ser livre ou se ela ia sofrer alguma consequência espiritual, pois para nós ela não estava errada, né, de ter se defendido da escravidão. E a dona Dinorá apenas disse que não sabia e que não cabia a ela julgar. Só sabia que os espíritos, bons ou maus, não pertencem mais a esse plano e devem ser encaminhados para o plano espiritual. E que esse era o seu papel, ajudá-los a tomar os seus rumos. Que ela nasceu com esse dom divino e que ela iria procurar o tal filho do senhor dos escravos para libertá-lo também. Mesmo sentindo que ele era um espírito de baixíssima vibração, muito apegado à matéria e vingativo. Tanto que não queria que ninguém chegasse perto daquela senzala para não ter a possibilidade de alguém livrar aquela mulher dali. Eu ouvia cada palavra, arrepiado. Eu tinha a sensação de choque, daquilo não estar acontecendo realmente, sabe? Eu sentia medo, interesse pelo assunto e muita felicidade porque a Sofia estava bem. Aliás, mais cedo o Celso ligou para a polícia e disse que a menina já havia aparecido. Ana, você lembra que a Sofia havia dito que ela seria recompensada? Pois bem, já era perto do meio-dia e já íamos embora. Então fomos para o casarão arrumar as nossas coisas, pois ficou combinado do pai do Bruno vir nos buscar na parte da tarde. Pois bem, chegando na casa, Sofia tem alguma Chegando na casa, Sofia teve uma vertigem e desmaiou. Na minha mente pensei, não, não é possível isso de novo. Ô lugarzinho amaldiçoado, hein? Nós chamamos a Sofia por uns 30 segundos e aí ela despertou, sorrindo novamente e logo começou a chorar, porém mantendo o sorriso no rosto. E ela disse, eu vi a minha mãe. Gente, aquela mulher, eu a vi e ela falou um outro idioma, mas eu entendi que ela agradeceu e que ia cumprir a promessa. E logo apareceu a minha mãe.
Aí ela fez um longo relato de como foi esse encontro, Ana. A cena foi muito emocionante. Até eu, que sou meio difícil para chorar, me desabei em lágrimas. Ela dizia que não foi um sonho, que ela viu, ela sentiu a mãe dela, que as duas conversaram e que, em resumo, sua mãe havia lhe dito que ela estava bem e que sempre olharia por Sofia e por seu pai. E eu me emociono só de lembrar. Sofia dizia que estava num campo claro, que sentia o solo, mas que não o via, que tudo estava tomado por uma neve, como uma neblina bem clarinha que envolvia a parte do corpo, mas que o céu era azul, um azul cristalino. Ela se lembrava com detalhes, sabe? Não era realmente igual um sonho, que a gente lembra uma coisa ou outra e às vezes vemos apenas algumas coisas sem sentido. Ana, depois disso, a Sofia não precisou mais tomar os remédios. Ela se sentia realizada, ela passou a aceitar melhor a passagem de sua mãe, sem tanto sofrimento no coração. Ela dizia que sua maior mágoa era de não ter se despedido de sua mãe, pois ela morreu no hospital com câncer, num dia em que a Sofia não estava lá. E graças a Deus e o espírito daquela feiticeira, ela teve essa oportunidade de dizer um último adeus. Ela conta que teve a impressão que passou horas com a sua mãe ali, conversando sobre como foi sua passagem, o que ela sentiu e muito mais coisas. Até que no final sua mãe lhe disse que agora ela tinha que ir. A abraçou e foi aí que a Sofia despertou. Ela disse que não foi um sonho, que ela sentiu tudo aquilo e que aquilo durou horas. Mas como pôde ela ter apagado por apenas uns... Mas como pode? Como pôde ela ter apagado por apenas 30 segundos ou menos e passarem-se horas, né? Bom, isso é um mistério que permanece. Até hoje nós somos amigos e a voz da Sofia sempre embarga ao lembrar dessa história. Algo muito assustador, porém, que no fim teve um desfecho leve e bonito. Quanto aos nossos pais, contamos para eles todo o ocorrido e eles ficaram impressionados. Porém, até quando tínhamos ali uns 20 anos, eles não queriam que fôssemos viajar sozinhos, com receio. Mas é claro que depois alcançamos nossa independência e continuamos saindo. Hoje somos casados, todos nós temos filhos, ainda nos vemos e sempre nos lembramos dessa história, que os nossos filhos adoram ouvir, porém não acreditam. Celso contou tudo à proprietária da fazenda, que logo tratou de vender a propriedade. E parece que a dona de Norá ainda foi lá durante uns 4 ou 5 dias para continuar essa limpeza. Obviamente, a partir dali, eu comecei a acreditar no sobrenatural. Passei a estudar sobre espiritismo e espiritualidade e hoje creio fortemente que nada é por acaso. Veja só nesse caso que aconteceu conosco, parece que já estava tudo conectado. Parecia que havia uma sintonia perfeita para aquela mulher se libertar, pois apesar de ser uma feiticeira poderosa, seu espírito estava perdido, preso e sofrendo ali. E por consequência, para ajudar a Sofia também, que curou seu coração e teve sua alma amansada com aquele reencontro. Muito obrigado por contar esse relato, Ana. Sempre eu e meus amigos tivemos vontade de divulgar esse episódio em alguma plataforma, como a sua. E agora que conheci o canal, graças ao meu filho, estamos realizando esse desejo. Um abraço para vocês e que Deus ilumine grandemente você, o Mateus e os pequenos. Até mais e perdão por qualquer possível erro de digitação e pelo tamanho do relato. Tá tudo certo, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Apesar da tensão, como ele disse, no final teve um desfecho bom, né? Libertou ali uns espíritos. E é o que eu falo, eu imagino quantos lugares pesados e com espíritos presos não tem por aí, nessas fazendas da vida aí, hein? Porque muita coisa aconteceu, né? Hoje parece que não aconteceu nada, mas nesse passado aí. Bom, pessoal, tem alguma história parecida? Manda pra gente, deixa aqui os seus comentários, sempre com muito respeito. Esse foi o relato de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!